Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão assistindo essa live ao vivo, você que está vendo a gravação dessa live também, sinta-se muito amada, seja muito bem-vinda, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Estamos aqui para mais um dia, cumprir o propósito do Senhor, nos lançarmos aos seus pés, em nome de Jesus, declarando que nós não somos mais escravas do medo, nós somos filhas do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o majestoso, o Santo de Israel. Hoje nós vamos falar sobre libertação do medo. De qual tipo de medo, pastora? O medo de não ter o sustento. Vamos aprender com o Senhor como que nós vamos ser supridas em nossas necessidades de acordo com as riquezas da glória do nosso Deus. Aleluia! Seja muito bem-vinda, mulher herdeira dos céus. Deus abençoe poderosamente. Vamos compartilhando essa live em nome do Senhor Jesus, para que outras mulheres também possam estar ouvindo essa direção que o Senhor tem para nós através dessa live. Vamos aqui compartilhando para que todas possam vir e assistir em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo, consagrando a Ele essa live, declarando o governo dEle sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui em Tua presença e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua condução, por esse dia, Senhor, que o Senhor já nos concede a oportunidade de estarmos aqui refletindo, Senhor, sendo alimentadas pela Tua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor já falou, Pai amado, até o presente momento. Obrigada, meu Deus amado, pelos livramentos que o Senhor nos deu, os livramentos que nós conseguimos ver, os livramentos que nós não conseguimos ver, Senhor. Por tudo isso, nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para todo sempre. Recebe as nossas vidas como primícias perante o Teu altar, Senhor. E arranca de nós, Pai, toda intenção maligna, todo mal, Senhor, que vem contra nós. Arranca, Senhor. Arranca o pecado que tão de perto nos odeia, Senhor. Arranca de nós as iniquidades e nos ajuda a avançarmos, meu Senhor, curadas, libertas pelo poder do Teu santo nome. Vai repreendendo toda manifestação de medo que o inimigo queira trazer sobre nós, Pai. Ó Deus, eu Te peço que o Senhor venha trazer, Pai, a Tua paz sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia nos abrace todos os dias das nossas vidas. Manifesta-se, Deus, manifesta-se de maneira sobrenatural. Purifica-nos e alinha nossa vida ao centro da Tua vontade. Eu oro pedindo ao Senhor nesta hora revestimento do céu, cobertura espiritual através dos Teus anjos. Cerca-nos, ó Deus eterno, com Tua proteção. Coloca-nos dentro da Tua redoma de fogo, Pai, em nome de Jesus, e nos livra de todo tipo de ataque, Senhor, que o inimigo vier contra nós, Senhor. Ó Deus, que nós possamos levantar a bandeira. Jeová, inicia a nossa bandeira, em nome de Jesus. Nós cremos, meu Senhor, cremos que o Senhor está conosco. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, está conosco em todo momento, para nos guardar, para nos proteger, para nos cercar com Tua graça, com Teu favor. Oramos declarando a Tua palavra nesse dia, Pai. Ó Deus, em Ti nós somos livres, livres da condenação, livres do medo, livres do pecado. Nós somos mais do que vencedoras, Pai. E aqui nós estamos declarando, Senhor, a Tua armadura completa sobre nós. Tomamos posse agora, Senhor, da espada do Espírito, que é a Tua palavra. Ó Deus, nós vamos vencer, Senhor, o inimigo, em nome de Jesus, usando a Tua palavra, renovando a nossa mente, Pai, com esta palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Vem, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, eu Te convido. Revela Cristo para nós através desta live. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja manifesta em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos que vamos, porque eu creio que o Senhor tem coisas poderosas para falar ao nosso coração
através desta live. O tema da live é libertação do medo de não ter sustento. Glória a Deus. A referência bíblica está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, um versículo bastante conhecido de todas nós, mas que a palavra se renova a cada manhã, a cada momento. Então nós estamos aqui prontas para receber a revelação da palavra do Senhor que Ele tem para nós através desse versículo. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória de Cristo, na glória em Cristo. Glória a Deus por todas as coisas. Aqui nós já temos uma promessa liberada sobre as nossas vidas de que o nosso Deus, Ele irá suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Então a glória de Cristo será manifesta e essa glória nos suprirá, essa glória nos dará a graça, aleluia, glória a Jesus. Hoje eu creio que é um dia em que o Espírito Santo ele quer arrancar pela raiz o medo do amanhã, o medo da falta, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter o que vestir, o medo do que não tem, de não ter o que oferecer, tanto em casa quanto em seu ministério. Talvez você seja uma mulher assim, que não vê em você dons e habilidades para que você possa oferecer à sua família, ao seu ministério. E hoje eu venho aqui dizer para você que Ele quer curar a sua mente. O Senhor Ele quer curar a sua alma, glória a Deus. Ele quer curar também as suas crenças, todas as limitações sobre provisão que você tem, Ele quer curar, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, Fátima Leme, seja muito bem-vinda. Elienai, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor, Ele quer, pode e vai curar a sua mente, a sua alma, e vai te dar uma nova mentalidade, renovar a sua mente, para que você tenha uma fé alicerçada no Senhor nosso Deus? Então vamos ficar juntas aqui até o fim, porque hoje eu creio, hoje é um dia de libertação. E não tem como haver libertação se não for pela palavra da verdade. Entenda que Deus ele quer tratar um dos maiores bloqueios que impedem muitas vezes de você viver plenamente o seu chamado. Nós estamos aqui em um tempo em que estamos refletindo sobre vida profissional, sobre chamado ministerial, sobre dons naturais, dons espirituais. E o medo aqui é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque esse medo, o medo ele vai paralisando, ele paralisa sonhos, ele paralisa ministérios, ele estanca, trava ministério e aprisiona talentos também. Mas em nome de Jesus eu creio que esse medo vai cair por terra, porque a única forma que temos de lançar por terra esse medo é através do verdadeiro amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se apegue ao verdadeiro amor. Você precisa entender que o medo que vem em forma de ansiedade, o medo que vem em forma de síndrome do pânico, esse medo, na verdade, ele só está se manifestando porque lá no fundo você não se sente amada como deveria se sentir. Mesmo você sabendo que Deus te ama, mesmo você sabendo que a sua família te ama, mesmo você sabendo que seu marido te ama, você não sente o amor genuinamente como deve ser. Então, essa falta do sentimento, do sentir o amor, abre portas para o medo se manifestar. Então, para você se libertar do medo, você precisa escavacar a sua história. Você precisa se render ao seu processo, identificando por que eu tenho medo de tal coisa. Por que eu tenho medo de abrir uma empresa? Por que eu tenho medo de que falte a comida? Por que eu tenho medo de ser abandonada? Por que eu tenho medo de meu marido me trair? E por que vem todos esses medos? É porque existe
um desequilíbrio em você em relação ao amor que você sente, seja esse amor da parte do próprio Deus, o amor ágape, ou seja pela parte das outras pessoas, né? O amor da família, o amor do marido e por aí vai. Então, em que está alicerçado o seu amor? Você quer vencer o medo? O antídoto do medo é o amor. Tem gente que diz assim, mas para vencer o medo tem que ter coragem. Para vencer o medo tem que se sentir amado. Para vencer o medo tem que entender o amor de Deus. E não é uma compreensão humana, pela lógica humana. Não é somente esse tipo de compreensão com base no seu intelecto. É a revelação do amor. Uma das coisas aqui que foi primordial, a primeira coisa, na verdade, que foi essencial para a minha libertação no contexto de crises de ansiedade, foi eu revisitar os lugares, as experiências, os traumas que eu vivi na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, as fases que eu vivi em que eu não senti o amor, em que eu não senti o amor de Deus, em que eu não senti o amor do meu pai, o amor da minha mãe, o amor do meu marido, o amor das pessoas que me cercam. Isso aqui foi crucial sobre cada experiência traumática, sobre cada experiência dolorosa. Eu comecei a identificar aonde foi que eu não senti o amor. E preste atenção, o fato de você não sentir o amor não significa dizer que ele não exista ali. Não significa dizer que o fato de você não sentir o amor do seu pai não significa dizer que seu pai não te ame. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Para você entender aí, essa enrolada toda. Uma coisa é você saber que você é amada e outra coisa é você sentir esse amor. É diferente. Porque todos nós sabemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o ímpio sabe isso. Mas por que ele não se rende a esse amor? Porque ele não sente esse amor. É simplesmente por isso. Então aqui já trago para você já a grande revelação. O verdadeiro amor é o antídoto do medo. É o que é a vacina, sabe? Para tirar aí toda a contaminação que o medo causou. Então, primeiro eu quero falar para você sobre o medo de não ter. O medo de não ter, a gente pode considerar isso aqui como uma prisão invisível. Porque quantas vezes você já pensou, eu queria servir, eu queria ser voluntária em tal ONG, eu gostaria de fazer isso, eu queria abrir uma empresa, eu queria tanto empreender, meu sonho é abrir um restaurante, meu sonho é abrir uma empresa, meu sonho é abrir minha clínica, meu sonho é fazer isso e aquilo outro, eu queria até também sair desse emprego, porque eu sinto que esse emprego aqui está fora do propósito, como nós falamos ontem na live. Esse emprego aqui não faz sentido para mim, não tem sentido eu estar aqui, eu queria tanto sair desse emprego, eu queria, Senhor, aceitar o teu chamado, eu queria mais, e o sustento? Se eu sair desse emprego, como é que eu vou ser sustentada? Aí vem o medo de não saber o que fazer. Quantas mulheres eu vejo passando desafios, por exemplo, a mulher sabe que ela, no lugar onde ela está, como ela está sobrecarregada, ela não está conseguindo dar conta de instruir os filhos, de cuidar da família, ela está em um lugar desfavorável, porque ela está em um lugar onde ela é a supridora, é ela que traz os recursos, é dela a total responsabilidade por trazer os recursos para dentro de casa. E ela sabe que esse é um posicionamento errado aos olhos de Deus. Ela sabe que ela não está sendo sábia, porque isso aí muitas vezes vai levar para outros patamares em que
o espírito de Jezabel vai atuar na família. E quantas vezes a mulher está desse jeito, ela está sobrecarregada, ela já está cansada, ela já está num pico de estresse absurda, ela já está entrando já na crise de ansiedade, no pânico, já está tendo no trabalho síndrome de Burnout, já está representando, já está aparecendo ali os sintomas, ela já está ali por um fio, já está o fio todo esticado, uma hora esse fio vai estourar. Mas ela tem medo de se render, tem medo de entregar o emprego, tem medo de dizer para o marido, olha, a partir de hoje eu não tomo mais as rédeas da situação da casa, eu vou sair do trabalho, ou a partir de hoje, por quê? Porque tem medo. Muitas vezes a mulher fica preocupada, principalmente quando mexe na questão dos nossos filhos. Quando esse suprir coloca em evidência filhos, crianças principalmente, bebês, aí a preocupação vem. Como que essa criança vai ser sustentada? Como que esse filho vai comer? Como que esse filho vai vestir? E muitas vezes o que nós temos visto é o seguinte, que as mulheres acham que elas estando no posicionamento da provedora da casa, se elas saírem dessa posição, que todo mundo vai passar fome, que o marido não está nem aí, que isso e aquilo outro, mas muitas vezes o marido está sendo induzido a agir dessa forma sem querer a responsabilidade daquilo que precisa, né? Sem entender o seu posicionamento, e exatamente porque essa mulher está na posição errada. E quando essas posições trocadas estão em evidência, aqui é muito claro que há um ataque, porque é injusto. A palavra de Deus diz que quem é o provedor é o homem. Isso não significa dizer que a mulher não pode ajudar, porque a mulher é uma auxiliadora, ela é uma ajudadora, mas não é dela a total responsabilidade. Lembrando que uma coisa é você assumir a responsabilidade financeira total da sua casa dentro de um acordo onde você vê o seu marido passando por dificuldade, porque perdeu o emprego, porque está com problema de saúde, não pode trabalhar. É uma coisa, temporariamente é uma coisa, agora eternamente, porque tem casamentos que é assim. Tem famílias que é assim, é a mulher que assume tudo, e a mulher muitas vezes ainda se orgulha disso, e isso não é aprazível aos olhos do Senhor. Tudo isso porque lá no fundo, lá atrás tem um medo, e se o sustento acabar, e de onde eu vou tirar esse sustento? Então esse pensamento aqui, minhas queridas, em si, esse pensamento já é uma prisão silenciosa, mas é uma prisão. Então o medo da falta rouba o propósito. Então o medo é um ladrão, ele rouba propósitos, o medo da falta. Então eu quero dizer para você que o Senhor hoje traz você aqui para lembrar você que a fonte da sua aprovação não é o seu salário, piorou o seu patrão, muito menos o seu cônjuge. A sua fonte é o céu, a sua fonte é Cristo. Então o medo de ter sustento paralisa, nos faz aceitar menos daquilo que Deus prometeu. O medo de não ser sustentado, inclusive, tenta limitar o poder de Deus. E quem é que consegue limitar o poder de Deus? Mas nós podemos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Não significa dizer que na essência Deus ele vai deixar de ser poderoso, que ele vai ser menos poderoso porque nós limitamos. Só que nós não vamos ter a revelação, né? Nós não vamos ter a revelação do poder de Cristo, a manifestação do poder de Cristo. E o medo faz isso, nos impede. O medo rouba a nossa paz, enfraquece a nossa fé. O medo é terrível, é terrível. E o medo impede também o fluir do nosso chamado. O medo de não ser aprovada pelas pessoas, o medo de não ser reconhecida, o medo de não conseguir exercer bem aquele chamado. Eu fui chamada para estar trabalhando na área do louvor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de louvar, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo de desafinar, eu tenho medo disso, medo. E só Deus para nos libertar desse medo. Quantos medos que nós temos
que vêm, medos comuns, tipo medo de nadar, medo de água, né? Tem pessoas que têm medo de elevador, tem muitos tipos de medo, mas os medos, todos os medos que nós temos, eles iniciaram em alguma experiência traumática. Uma pessoa, por exemplo, que ela passou por alguma experiência de afogamento, quase afogamento, ela assistiu algo, ela viu algo, então ela tem uma tendência a ter esse medo. Se os pais, principalmente na infância, ficavam metendo medo, é por isso que nós temos que ter tamanho cuidado, minhas amadas, quando a gente falar com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, trazendo medo, metendo medo, nós não temos noção do quanto isso paralisa a vida da criança, paralisa a fase adulta. Então, muitas vezes a gente vê alguns comportamentos que eu, particularmente, reprovo completamente alguns comportamentos de alguns pais que, na tentativa de querer fazer o filho obedecer, de convencer o filho a obedecer, começa a falar um monte de coisa. Olha, o homem do saco vai te pegar. Ah, vai vir a polícia e vai levar você preso. Ah, vai acontecer isso e aquilo outro. E começa a colocar um monte de coisa, dizer um monte de coisa na tentativa de resolver o seu problema, da sua ineficiência, da sua ineficácia como pai, como mãe, mas não tem noção do mal que está causando na vida da criança. E esse medo pode reverberar, porque a criança ela pode absorver. Imagina o que é uma situação em que a criança está vivendo, em que era um momento para ela sentir o amor do pai, só que ao invés dela sentir esse amor do pai, dessa mãe, o que ela tem desse pai, dessa mãe, são palavras de medo. Às vezes as crianças, elas revelam medos que para nossa mente é absurdo. Que besteira, você tá com medo desse mosquito, você tá com medo do escuro, você tá com medo dessa barata. Que besteira, você é homem, é um saco de pipoca. A gente começa a falar coisas assim, mas a gente não tem noção do mal que nós estamos fazendo. Não temos noção. Rimos, fazemos descaso dos sentimentos, dos medos que os nossos filhos têm. E muitas vezes a criança está passando por uma espécie de ataque espiritual, por uma batalha espiritual, onde elas estão tendo medo. O inimigo está se apresentando através de sonhos, através de confusão, através de pensamentos, através de ataques noturnos. E aí a criança fica com medo de dormir sozinha no quarto. Aí o pai e a mãe, ao invés de acolher e dar direção, vai fazer o quê? Vai começar a excomungar e começar a reclamar. Você já é grande, toma vergonha na sua cara, e não sei o quê, não precisa disso, e não ajuda a criança a lidar com o medo. A criança, ela vai aprender a lidar com o medo de forma assertiva quando ela sentir esse amor, quando ela sentir essa segurança, porque o amor, ele nos traz segurança. E o amor de Deus precisa ser revelado nas nossas casas, nas nossas famílias. Essa sabedoria que não vem de mim, essa sabedoria vem do alto. Me recordei aqui agora que na live que nós fizemos com o Edu Borges, ele contou uma experiência simples, mas que foi importante para a construção da vida do filho dele, inclusive para romper com o padrão do medo. Ele contou que o filho estava com medo de uma barata, se não me engano, acho que o filho dele tem 8 ou 9 anos, uma barata. Aí alguém podia dizer assim, menino com medo de barata, e começa logo a falar, porque homem não pode ter medo não, gente. É proibido o homem ter algum sentimento, porque essa é a cultura, porque o homem é macho, sabe? O homem, o menino, ele já é treinado para ser um macho que não olha para os seus sentimentos, que não chora, porque o homem não chora, né? As músicas já ficam aí dizendo, buzinando, o homem não chora. Homem isso e aquilo outro, o homem passa por cima de tudo. É por isso que a gente vê muitos homens com certos comportamentos com as esposas, com os filhos, que são até comportamentos incabíveis, por causa de que faltou o afeto. Faltou o afeto a esse homem na infância. Hoje esse homem não sabe tratar bem uma mulher. Faltou esse amor. Ele não sentiu o amor do pai, da mãe, das pessoas que criaram. Então acaba trazendo uma crença completamente errada.
E o Edu Borges, ele compartilhou conosco que naquele ato, daquele medo que para ele era simples, porque uma barata para os olhos de um adulto que não tem medo, né, que não está preso ao medo, porque tem adultos que têm mais medo do que criança, medo de barata, né? Tem homens aí que faz tudo, mas não mete uma barata em cima dele não, porque ele se desequilibra totalmente. Então o que foi que ele fez? Ele disse: filho, vou te mostrar, venha ver aqui a barata. Como é que a gente vai vencer isso aqui, ó? Olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata, quem é maior, quem é mais poderoso, quem tem mais poder. Então ele disse que ensinou o filho a orar. Orou para o Senhor tirar aquele medo e foi lá junto com o filho no caminho vencer aquela barata. Hoje a gente pode dizer: mas é só uma barata. Mas esse mesmo padrão, a mente dele vai entender para se livrar de outros tipos de medo que ele for enfrentar ao longo da vida. Porque todo mundo vai ser exposto a situações em que o medo vai ser ativado, em que o medo vai ser aplicado, em que o medo vai ser usado como estratégia de paralisação pelo inimigo. O inimigo vai querer paralisar você de todas as formas pelo medo. Então você precisa tomar cuidado para que você não ande nesse padrão do medo. E procure identificar quais são as causas, aonde foi, o que foi que aconteceu que te trouxe bloqueio. Agora tem uma questão que o medo, ele vem por cada bloqueio que a gente nem imagina. Você sabia, por exemplo, que você pode ter medo de nadar, de entrar na praia, na piscina, na água, qualquer ambiente de água, simplesmente sem você nunca ter vivido, entre aspas, uma experiência de afogamento? Você sabia disso? Você pode ter experiências intrauterinas em que você, num movimento, bebeu o líquido amniótico. Crianças que passam, né, por essa experiência no nascimento. Crianças, dependendo da situação, na gestação, o que foi que aconteceu do lado de fora, o que era que sua mãe estava lidando de medo, de dificuldade, e aquilo ali vai sendo transferido. Porque na gestação o cordão umbilical não funciona somente para trazer os nutrientes dos alimentos que a gestante come. Então o medo, tudo isso também vai sendo transferido. As inquietações, as inseguranças diante das dificuldades que as mães enfrentam. Então como é que você vai querer, como mãe, se cobrar de algo que você não tinha controle? Não tem como, é impossível isso. Então todas nós vamos viver situações desse jeito, mas nós precisamos entender uma coisa: a única coisa que vai nos livrar do medo é voltar ao primeiro amor, é relembrar o amor de Deus e sentir esse amor. Ore ao Senhor para que você possa sentir o amor, para que você possa revelar o amor de Deus para os seus filhos. Olha só, irmã Solange aqui, seja muito bem-vinda, minha amada, glória a Deus. Mames, bom dia, a bênção, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que está chegando aqui. Chegou, olha aí, o confronto é os filhos, né? Meu Deus, é sempre assim. As mulheres acabam passando por esse tipo de desafio mais apurado. Dani, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ó, a irmã Solange compartilhando, ó. Eu, minha mãe e meu irmão sobrevivemos o naufrágio da ilha de Marajó para a embarcação. Eu não entro no mar sozinha. Olha só. Imagina só. Eu imagino que isso aí tenha já um tempo, né, irmã Solange? Mas mesmo assim, fica o bloqueio. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não discerne o real, ele não discerne aquilo que é imaginado. Se aconteceu, se teve uma experiência, ele vai sempre ativar essa memória, buscar reforço, né? Buscar a edificação no acontecimento, no trauma. É por isso que para haver libertação, não é somente, eu vou vencer isso aí, eu não quero nem saber, eu vou entrar no mar de qualquer jeito. Não é bem assim, desse jeito. Tem pessoas que dizem assim, vai com medo mesmo e tal, não liga para isso não, você tem que avançar. Olha só, criança, olha só a irmã Solange está dizendo aqui, gente. Ela era criança quando ela enfrentou, quando ela passou por essa situação, e hoje ela já está com um pouquinho mais de 60 anos, e ela compartilhando aqui, ó, que ela não entra no mar sozinha. Olha só isso aqui. Então pensa aí, imagina aí, irmã Solange, que a senhora tivesse um chamado aí para ser uma marinheira. Imagina só que situação. Olha só o chamado sendo bloqueado.
E imagina que a senhora, no seu trabalho missionário, como a senhora bem gosta de fazer, imagina que a irmã está em um campo, em um ministério em que só tem o mar para locomoção, para ir para o outro lado, para pregar a palavra, para desenvolver o trabalho missionário que a irmã desenvolve. Então a gente vai vendo que são bloqueios que paralisam o nosso propósito, bloqueios que podem paralisar se nós não fizermos nada. Aí tem gente que diz assim, você tem medo de mar? Entra no mar e se acaba. Tem gente que acredita que a criança vai vencer o trauma assim. Tô com medo da água. Joga a criança lá na água para a criança se virar lá e como quando estiver perto de se afogar, vai lá e tira e tal. Gente, isso não resolve coisa nenhuma. Pelo contrário, isso só piora. Isso só piora e faz a pessoa meio que ficar insensível aos seus sentimentos, né, às suas necessidades. Então, o que é que deve ser feito? Voltar nessa história e pedir ao Senhor. Gente, cura, libertação só pode vir completa do Senhor. Tem as ferramentas que o Senhor vai usar. Tem a ferramenta da psicologia, né, da psicoterapia. Tem várias ferramentas que o Senhor vai utilizar, mas a fonte é Ele. E outra, tem ferramentas que vão ser utilizadas que vão dar um paliativo, outras que não vão servir de nada. Tem pessoas que já chegaram para mim e já disseram, olha, eu entrei na terapia, passei anos e anos na terapia e não resolveu o meu problema. Por quê? Porque aquele problema ali não é para ser resolvido no campo da alma. É para ser resolvido no campo do espírito. Então, libertação, cura, transformação no campo do espírito, se você não está conseguindo vencer com os meios que o Senhor está proporcionando, as ferramentas, é jejum e oração. Por isso que antes de você perder tempo aí nessa terapia, já entre no processo de jejum e oração. Não estou dizendo perder tempo para você sair da terapia. Não, eu estou dizendo para a sua terapia ser mais assertiva. Porque eu sou 100% a favor que todas façam terapia. Porque a psicologia, ela vem exatamente de dentro da filosofia para trazer todo um amparo, toda uma proteção, e o conhecimento vai abrindo portas para a verdade entrar e a verdade libertar. Só que nós não podemos ficar pautadas, né, presas ao conhecimento. Nós temos que buscar a revelação. Nós não temos que ler a Bíblia atrás de conhecimento. Nós temos que ler a Bíblia atrás da revelação. E a revelação da palavra de Deus somente o Espírito Santo pode dar. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que jejuar. Por isso que tem gente que diz, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Por que não entende? Porque está querendo ler a Bíblia com uma mentalidade, com o seu intelectualismo de forma rasa. Não está buscando a verdadeira revelação da palavra de Deus. E o Senhor está falando aqui para nós o que nós precisamos fazer. Então muitas vezes esses medos vêm, enfraquecem a nossa fé, impede o propósito, impede o chamado, e aí muitas vezes nós deixamos de obedecer ao ministério que o Senhor combinou conosco, né, na eternidade, para que nós exercêssemos esse ministério, e até mesmo na área profissional, porque a sua vida profissional, você precisa olhar para a sua vida profissional como um ministério. Profissionalmente hoje, qual é a sua área de atuação? Esse é também o seu ministério. Se você olhar para todas as áreas da sua vida como um ministério, você vai ter um posicionamento diferente, não tem para onde correr. Se você olha para sua família como um ministério, você vai olhar, você vai tratar a família, você vai cuidar da família como se você estivesse cuidando do próprio Cristo. Se você olha para o seu trabalho, seja o trabalho mais simples, pastora, mas eu só fico ali olhando carros, eu fico ali olhando carros, sou frentista, fico ali botando gasolina lá no carro dos outros. Eu sou só uma manicure. Eu sou apenas uma cabeleireira que fica ali fazendo o cabelo. E sou maquiadora. Eu sou apenas uma costureira. Eu sou apenas uma faxineira. Ei, olhe para essa missão que Deus te deu, para essa função. Porque não é uma missão, é muitas vezes uma função. Olhe para essa função como um ministério. E a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Tem pessoas que Deus está querendo colocar no muito, mas Deus olha assim, Ele não coloco, porque ela vai se perder, vai perder o coração quando entrar no muito, porque não sabe lidar com o pouco. Então é sobre isso. Deus, Ele quer de nós obediência, Ele não quer de nós sacrifícios.
Ele não quer de nós sacrifícios, tudo que ele quer de nós é obediência aos princípios da sua palavra. Então muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus no nosso ministério, na nossa profissão, no nosso chamado, simplesmente porque pensamos: como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou viver disso? Como é que eu vou... Gente, é eu na vida. Deixando uma carreira profissional já alicerçada, com o currículo que eu tenho. Eu não falo por orgulho, mas eu falo para você entender o que é você entender o chamado de Deus e se posicionar nisso. Com o currículo que eu tenho, eu posso, mesmo que eu decida não abrir escola, não viver disso, com o currículo que eu tenho, eu posso ir em qualquer escola renomada, e eu tenho certeza que pelo currículo eu sou chamada. Por causa da experiência que eu tenho, por causa dos cursos, das formações, de tudo, né? De tudo que a gente vai adquirindo ao longo aí da vida. Porque, queira ou não, eu já fui enchendo o meu currículo de forma invisível e visível, né? Eu já fui enchendo o meu currículo com experiência desde mais ou menos os meus 7, 8 anos de idade. Quando eu estava lá ensinando minhas bonecas, eu já estava investindo no meu currículo profissional. E eu fui fazendo só o quê? Só colocando para frente, só crescendo nisso, até chegar ao ponto de chegar onde eu cheguei. Chega um momento em que Deus diz assim: agora eu quero que você me devolva isso aí, porque o ministério é esse, o chamado é esse, mas o ambiente não é esse. Aí eu saio. Vocês não têm noção da loucura que foi na minha cabeça, e ainda os embates que muitas vezes eu me vejo, os desafios, principalmente os desafios financeiros. Porque, queira ou não, eu saio de uma posição onde eu estava segura, onde eu tinha uma segurança de um salário, por exemplo, onde eu tinha um recurso financeiro que me dava a condição de suprir as minhas necessidades. Então, eu estava em uma posição em que eu poderia fazer praticamente tudo o que eu quisesse, e estava tudo certo. Só que depois que isso é tirado, eu decidi viver na dispensação do Senhor. Eu decidi literalmente viver na dispensação do Senhor, e coisas que para mim eram corriqueiras de eu adquirir, de eu ter com maior tranquilidade, de eu fazer pela minha condição financeira, hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Por quê? Porque há uma diferença gritante entre o trabalho secular, onde você já tem uma carreira solidificada, do que você chegar aí, ó, entre aspas, do nada, na rede social, vai ser mentora, vai cuidar de pessoas, e as pessoas vai comprar seus cursos, vai fazer isso e aquilo outro. Gente, é uma diferença gritante. Por isso que tem pessoas que elas preferem o seguro, né? A estabilidade, do que essa loucura. Então, lógico que para mim é desafiador, não deixa de ser desafiador, embora, graças a Deus, eu tenho um marido que ele está bem ativado no seu papel, ele faz o seu papel, não me falta nada, mas aquilo que eu fazia antes, aquilo que para mim era prazer, para minha carne, o ajudar as pessoas do meu jeito, como eu gostaria, como eu gostava de fazer, hoje, em alguns momentos, eu tenho limitações, eu não posso fazer tudo o que eu fazia antes, o que eu gostava de fazer antes. Tudo em nome de quê? Da obediência. Por isso que foram 2 anos resistindo, dizendo: Deus, agora que o negócio está indo, agora que o negócio vai desbravar, que vai deslanchar. Aí Deus começou a fechar as portas. Porque na hora em que eu estava achando que era eu agindo, que era eu fazendo, Deus disse: eu travo a porta. Quando Deus ele quer fechar a porta, ele fecha. Você pode ter as habilidades, os dons, você pode ter todo o conhecimento do mundo, o seu currículo pode ser recheado de cursos internacionais, de faculdades e universidades do exterior. Você pode fazer parte lá como diretor-geral da Universidade de Harvard. Você pode ser o que for. Se o Senhor fechar as portas, eu quero ver quem é que vai abrir. A porta que ele fecha, ninguém abre. Agora também a porta que ele abre, quero ver quem é que vai ser capaz de fechar. E isso é viver na dispensação do Senhor. Você entender que mesmo você não tendo mais capacidade de sustentar a si mesma,
sustentar a sua casa, sustentar os seus filhos pela obediência, você diz sim ao Senhor, creia, Ele vai suprir as necessidades. E hoje nós estamos vendo um evangelho assim, em que prega-se que o cristão ele tem que ser podre de rico. As igrejas estão alastradas em cima dos altares de palavras motivacionais que são boas, mas o ambiente, a igreja não é para ser motivada, a igreja é para ser ativada no Espírito através da palavra revelada do Senhor, da palavra de Deus pregada. Muitas igrejas hoje nos altares já não se prega mais libertação, já não se prega contra o pecado, já não prega assim, confrontando. Por quê? Porque muitos pastores estão preocupados em superlotar as igrejas. Muitos pastores estão preocupados em dar nome para esse ministério, para que pareça que é uma coisa que não é, mas vai chegar no último dia que o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí vai dizer, mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu soquei a igreja de crente, olha quantos dizimistas, olha quanto que era, olha como que minha igreja cresceu. E o Senhor vai dizer, apartai-vos, apartai-vos e apartai-vos. Você fez o certo, mas você fez o certo da maneira errada. Você estava focado no certo, só que você fez da maneira errada, colocou você no centro, e o centro não é você, o centro não pode ser nós. Essa visão humanista que nós temos, em que nós precisamos, né? Às vezes a gente ministra umas coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o centro sempre vai ser Cristo, precisa ser Cristo. Eu preciso que o meu espírito tenha nele a revelação de quem Cristo é. E é o Espírito Santo que vai me revelar genuinamente o Cristo. Porque uma coisa é Jesus, né? Jesus é uma figura pública, inclusive, onde você vai ver que todo mundo aí conhece Jesus. De todas as religiões, todo mundo vai conhecer a história de Jesus. Se você pegar uma cruz e você botar assim na frente de uma pessoa, essa cruz vai lembrar o sacrifício de Jesus. Todo mundo vai conhecer Jesus. Agora, uma coisa é o Cristo revelado, assim como Pedro, quando o Senhor pergunta, olha, estão dizendo por aí por fora que eu sou isso, que eu sou aquilo, o que é que vocês estão ouvindo? Aí começaram a dizer, uns estão dizendo aí que você é João Batista reencarnado, outros estão dizendo aí que você é o Filho do Homem, que você é isso e aquilo outro e tal, um monte de coisa lá que a gente tem nos versículos, né, falando. Aí Jesus disse assim, tá, legal. Todo mundo está dizendo isso aí, porque uma figura pública, você fala aquilo que você quer. Olha, fulano é isso e aquilo outro, fulano é isso e aquilo outro. Mas e vocês que são os meus frutos, vocês que são os da minha intimidade, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomado pela revelação do Espírito Santo, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, muito bem, vejo que você recebeu essa revelação no seu espírito, vinda do céu. Porque você não falou aquilo que o homem falaria no seu intelecto. Você não teria capacidade de ter essa revelação do seu intelecto. Você tem essa revelação que vem diretamente do meu espírito. E eu digo mais para você. Você é Bar-Jonas. Você é a pedra. Ou seja, o nome Pedro significa pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí a pessoa vai achar e dizer assim, é sobre Pedro. Por isso que Pedro foi o primeiro apóstolo. Não foi sobre Pedro que o Senhor edificou a igreja, não. Foi sobre a palavra que Pedro liberou. Foi sobre a revelação do conhecimento de quem é Cristo. É sobre isso que a igreja ela está alicerçada. Porque se ela tivesse alicerçada em Pedro, quando Pedro morresse, acabava a igreja. E não teve nada que paralisasse a igreja. Não existe nada que possa paralisar a igreja. A perseguição não vai paralisar nada. O medo não vai paralisar a igreja, porque ela está alicerçada em Cristo Jesus. Aí a gente vê uma outra diferença aqui de comportamento. O jovem rico. O jovem rico, ele era um homem que tinha muito conhecimento. Ele tinha tanto conhecimento que ele vai chamar Jesus de bom mestre. E era um costume aqui de comunicação. Então, quando os judeus eles comentavam um chamando o outro de bom, é porque eles sabem
que o bom vem daquele contexto do viu Deus que era bom. Então, se era bom, tem Deus na vida, vem de Deus. E aí a mesma revelação que Jesus gostaria de ver na vida do jovem rico, para que ele reconhecesse que ele era o Cristo, porque ele estava sabendo, bom mestre, ele dizia assim, ó, você é Jesus, bom mestre. Então o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus começou a colocar ele à prova. Aí ele começou a dizer, eu já obedeço os mandamentos, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu honro a Deus, eu faço meu sacrifício, eu sou religioso, eu sou isso e aquilo outro. Aí Jesus disse, entendi. Porque até então Jesus estava querendo uma resposta como Pedro deu, né? Pedro estabanado. Pedro todo endividado, todo atrapalhado. Deu uma resposta genuína porque ele teve a revelação. O jovem rico tinha tudo. Riqueza, status, fama, religião, tinha tudo. Mas não tinha o principal, a revelação. Olha só que negócio sério. Aí ele não tinha revelação, Jesus fica ali cutucando ele para ver se a revelação chega. E aí, quando Jesus diz assim, então, já que você já faz tudo isso, falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Venda tudo para dar aos pobres. Aí depois você volta e me segue. Ou seja, Jesus estava chamando ele para ser um discípulo. Jesus estava chamando, venha fazer parte dos 12. Quem sabe aquele discípulo ali, aquele jovem, não ficaria até mesmo no lugar de Judas, né? Jesus estava chamando ele. Aí ele se entristeceu. E ele saiu cabisbaixo. Por quê? Porque na realidade ele não entendeu, ele não reconheceu Cristo. Ele não reconheceu o ministério de Cristo, ele não reconheceu o chamado, a identidade, ele não se viu em Cristo, ele não teve a revelação de quem Cristo é. Ele preferiu ficar com Mamon, o Deus da riqueza. Ele ficou preso a recursos financeiros. E olha que hoje a gente vê esse chamado, esse grito, né? Não, você tem que enriquecer. Todo crente tem que ser empresário. Todo crente tem que ser isso e aquilo outro. Deus chamou você para empreender, mas você precisa entender que nem todo mundo vai empreender. Deus chamou. Agora os escolhidos, nem todos vão empreender, principalmente se o propósito, se o foco não for lançar o reino de Deus, fazer crescer o reino de Deus. Porque eu posso empreender para o meu próprio mérito, eu posso empreender pensando na riqueza, eu posso empreender, e são meios que estão errados? Não, mas o foco não tem que ser isso. A minha maior motivação não tem que ser essa, tem que ser levantar o reino de Deus. Para que eu quero empreender? Porque eu quero sustentar projetos missionários. Eis aí um grande motivo, você está sustentando o reino de Deus. Só que isso tem que vir genuinamente. Tem que vir do coração, não é como uma desculpa para poder querer barganhar com Deus, convencer Deus. E às vezes Deus ele não nos dá caminho de riqueza porque ele sabe que aquela fala que a gente está dizendo ali, a gente está sendo um papagaio, reproduzindo coisas, mas na verdade, na essência, nós ainda não tivemos a revelação. E se a revelação que Deus tem para você é que você, ao invés de você estar nos holofotes com o microfone na mão, você for aquela pessoa que você vai precisar viver da fé, como muitos vivem dessa forma, muitos missionários vivem dessa forma, ali tendo que comer hoje o que tem e esperar que o amanhã o Senhor vai prover. Sendo que ele não é um preguiçoso, né? Ele está ali, ele largou a sua vida, largou os seus status, as suas altas condições para cumprir o propósito de Deus. E vai ter aquela fase que ele vai passar pela prova para ele ser validado. Para que ele seja fiel no pouco, ele vai ter que ser treinado naquilo ali. Ele vai ter que ser confrontado. E eu pergunto, diante desse confronto, como é que você vai se comportar? Quando a porta do emprego se fechar, ou quando você ouvir Deus dizer, fecha essa loja, fecha essa empresa, me dê essa empresa. Quando você ouvir Deus dizer assim, me dê seu filho Abraão, eu quero o seu filho, eu quero que você sacrifique o seu filho, eu quero que você mate o seu filho, que eu quero provar, eu quero ver se você realmente tem um amor tão grande pelo meu reino. O que é que você vai dizer para o Senhor? Senhor, como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou viver assim? É isso que você vai responder ao Senhor? É por medo que você vai viver? Olha só isso aqui. Então, vamos identificar de onde vêm os medos. Lógico, o medo vem do inimigo. É ele que lança, lógico. Mas, o meu posicionamento, a minha autoridade, que eu vou usar
contra esse medo. Autoridade não é só palavra. Autoridade é posicionamento. Autoridade é revelação. Autoridade é você se comportar, agir da forma que você precisa agir. Como o Senhor te ensinou, essa verdade, essa autoridade, ela vai entrando e vai, afastando a sua alma, separando a sua alma do espírito do medo. O espírito do medo aqui é o que mais se manifesta e aprisiona. Ó, Érica falando, eu tenho um pavor de altura. Um trauma que tenho de infância, depois de cair do pé de laranja. Pois bem, imagina uma quedinha, né? Caiu do pé de laranja, isso aí é traquinagem de criança. Imagine só isso aí. Ó, eu penso ser uma construção, sim, exatamente. Tudo que nós vivemos são construções e o Senhor vai nos trazendo até o lugar que Ele quer. Hoje, como professora, penso muito em estar em uma escola onde os princípios da palavra não é trabalhado e acabamos sendo obrigadas a fazer aquilo que sabemos que aos olhos do Senhor não é certo. Aí vem, se tem de fato um chamado, aí vem, eu prefiro perder, né, entre aspas, porque não é perder, é ganhar, do que me submeter a estar em um trabalho, em uma escola que não honra os princípios do Senhor. Quantas coisas eu perdi? E Nita falando isso aqui, ela sabe muito bem porque ela era lá na escola um dos meus braços direitos. Quantas coisas eu perdi? Quantas coisas eu deixei de, entre aspas, para o mundo ganhar? Por quê? Porque ia de encontro contra os princípios da palavra de Deus. Eu estava me recordando alguns acontecimentos ontem, se eu não me engano, eu estava pensando, refletindo sobre isso aí. Porque quantos contratos eu cancelei? Quantos contratos à beira, que ia me trazer recurso financeiro? E não era esse o caminho. E quantos caminhos que eu acabei ainda seguindo e o Senhor estava colocando, sabe, o seu anjo ali, e a jumenta, sabe? A jumenta travando os passos. E o anjo com a espada ali, vou fazer justiça. Assim como aconteceu com Balaão. E quantas vezes nós não temos discernimento para enxergar aquilo que a jumenta tem que enxergar? Porque nós que estamos sobre o jumento, nós que temos que dominar o animal, nós não temos discernimento nem visão espiritual. Então, com isso, a gente acaba atraindo pecado, trazendo morte e maldição pela porta de legalidades. Porque a gente quer fazer as coisas com o nosso jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro é uma perdição. É muito triste. Muitas festas profanas em que as escolas trabalham, pois fazem parte de um calendário a ser seguido. Exatamente. Então, quando você tem esse discernimento, amém. Quando você não tem? E quando esse calendário ele ainda é trazido para dentro da igreja por ignorância? É terrível isso aqui. Além do conhecimento, nós precisamos ter a revelação da verdade. Então você precisa entender que todo esse jugo de medo, não importa qual seja ele, precisa ser quebrado. Então o jugo, ele é algo assim que vem para nos manter, sabe, com peso, para meio que bitolar. Sabe, para manter você ali, somente daquele jeito, arrastado daquele jeito. Então, o medo é assim, é um jugo. Então, o medo de não ter é uma mentira do maligno. O inimigo, ele lança essas mentiras, essas prisões. Como que você vai dizer que você não vai ter se você não conhece o futuro? Aí você fica preso a um futuro que você não sabe ainda, porque o futuro, na verdade, ele não existe. O amanhã não existe, não foi criado ainda, não aconteceu. Aí você já fica hoje, deixa de viver o hoje, preocupado com o que não aconteceu amanhã. E isso é um medo. Ansiedade é medo. Crise de ansiedade. Quem tem crise de ansiedade é por causa do medo. O grande combustível aí, maligno, né? Por sinal, é o medo. Pessoas que têm crise de ansiedade porque tem medo de algo. Precisa identificar, é o medo de quê? O medo de não se sentir amada, o medo pelo que vai vir por não se sentir amada. Então tem que fazer essas reflexões aí. É sobre isso, olha. Lembra que o profeta velho matou o novo? Pois é, por falta de vigilância e obediência do profeta novo. Exatamente. Então, falta de discernimento. Recebeu uma direção do Senhor e se perde nessa direção. Ou seja, recebe uma direção de Deus, o 100% de Deus recebe de instrução. Aí faz 99,9%.
E aí o 1% estraga tudo. Joga tudo por terra aquilo que fez, os 99,9% que fez. Meu Deus do céu. E nós estamos também suscetíveis e muitas vezes nós agimos assim também, tá? Então o medo de você não viver, de você não ter. Tem gente que diz assim, eu tenho medo, não sei se eu vou estar viva. Quem sabe, gente? Então não vou planejar, não, porque eu não sei se eu vou estar viva. Pelo amor de Deus, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós estamos presas em um medo. Quem age assim, né? Estão presas em medo. E não é esse o chamado que o Senhor tem para nós. A verdade é que Deus, Ele é o seu provedor. E o chamado dele é só para isso. Para você revelar Ele, para você ter essa revelação sobre quem Ele é. Ele não falha. Qual foi o dia que Deus falhou com alguém? Alguém pode dizer assim, mas Deus falhou. Deus falhou quando levou meu pai, Deus falhou quando levou minha mãe. Tem gente que, a gente na verdade, né, fica colocando culpa em Deus, né, nos atos de Deus, sem saber do que acontece nas regiões celestes. E muitas vezes a gente está colocando a culpa na pessoa errada. Ainda bem que Deus, ele é genuíno, nada muda o caráter de Deus. Porque se mudasse, quando a gente tem uma afronta, quando nós somos afrontados, alguém que fala pra gente, você é isso, é aquilo outro, você logo fica, né, com o seu caráter ali, a natureza humana quer sobressair. Não tem nada que tire Deus do sério, porque nada muda a sua identidade. Quando a gente ouve um xingamento, um comentário maldoso de uma pessoa da nossa intimidade, um parente, um pai, uma mãe, um amigo íntimo, um marido, a gente é muito afetado. Por quê? Porque aquilo ali vai nos trazer confronto e vai nos conectar com alguma situação que já tem um gatilho ali dentro de nós. Com Deus não acontece isso. Nada muda o caráter de Deus, nada muda a identidade dele. Então, o que é melhor? Você confiar nele e você decidir viver debaixo da provisão dele, ou você ficar presa em empregos, em lugares que estão trazendo aí benefícios para você e deixa de viver o propósito de Deus. Tem pessoas que não largam o emprego porque, olha os benefícios que eu tenho, além do salário, eu tenho isso. E muitas vezes, gente, são formas ilícitas. São ganhos ilícitos. As pessoas escolhem os ganhos ilícitos do que viver o propósito e a vontade genuína do Senhor. E isso é muito sério. Nós precisamos ter esse discernimento para que nós venhamos viver de fato o verdadeiro amor que lança fora todo o medo. Então aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 19, sendo o nosso versículo referência, diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Não é na glória é na glória em Cristo. Ele vai suprir as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Gente, e esse glória aqui não é no céu não, tá? É no corpo glorificado de Cristo, é na luz. Glória é luz, é iluminação. Cristo glorioso, Cristo revelado. Você está entendendo o que é que esse versículo está dizendo? Deus vai suprir a sua necessidade de acordo com a revelação que você tiver de Cristo Jesus. Até nisso aqui você percebe, não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Porque Jesus é o homem conhecido por todo mundo. É uma figura pública. E inclusive é uma figura pública que para nós muitas vezes foi passado com uma visão, com a imagem de um coitadinho, de um sofredor. E muitas vezes nós estamos reproduzindo isso, que Jesus sofreu, que Jesus fez, aconteceu, foi uma fase passageira de Jesus, mas Jesus, ele é glorioso. Nós temos que olharmos para Cristo, o Filho do Deus vivo. É a glória de Cristo Jesus que vai refletir em nós, é dele para nós. É assim que nós vamos ter clareza nesse tempo profético, nesse mês de Á, que fala sobre discernimento, clareza, divisão, não é divisão de dividir não, é divisão da visão, a visão aberta, é sobre isso aqui. Então quando você entende que há uma diferença entre aquilo que as pessoas entendem por Cristo e por Jesus, você vai ter algo mais que aqui vai ser para os escolhidos, porque Jesus, vamos dizer assim, é a figura pública para todos, mas Cristo, a verdade revelada de Cristo, de quem Cristo é, da identidade genuína de Cristo, somente a sua esposa vai ter. Somente a sua esposa vai ter.
Então é a mesma coisa que eu dizer assim: vocês estão me conhecendo aqui. Tem pessoas que já me conhecem há mais tempo, tem pessoas que estão chegando agora, tá me conhecendo agora. E aí você tá conhecendo quem aqui? Tá conhecendo um pouquinho da pastora, tá conhecendo um pouquinho da mentora, você tá conhecendo aqui uma Gleide, né? Poderia dizer uma figura pública, né? Porque eu tô vindo aqui em público, não importa o tamanho desse público. Então é sobre isso. Você vai fazer seu julgamento sobre mim. Você vai dizer, você pode até pensar que eu moro em lugares esplendorosos, você pode pensar o que você quiser, porque é a sua imagem, é a imagem que você tá vindo de minha pessoa. Agora, quem é da minha intimidade vai me conhecer muito mais. Então, é tirar a minha roupagem. Para quem é que eu tiro a minha roupagem? Para as pessoas da minha intimidade. Quem me conhece mais? As pessoas da minha intimidade, especialmente meu esposo, que é aquele que me conhece por completo mesmo, né? Por conta da convivência, por causa do casamento, o que proporciona o casamento, a unidade. Então, por mais que eu tente me esconder, por mais que eu tente esconder algo, para eu viver o princípio da palavra do Senhor em sua completude, no contexto de unidade, uma hora a minha máscara que tiver ali, se tiver máscara, vai ter que cair. Não existe intimidade com máscara. Por isso que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo para que houvesse intimidade. E é uma intimidade de esposa, não é uma intimidade de noiva. Nós não somos a noiva de Cristo, nós somos a esposa. Precisamos nos comportar como esposa de Cristo, porque noivo está ali apenas no contrato. Casamento é aliança. O noivado pode encerrar, a unidade do casamento não tem como. Casou, uniu em uma só carne, é unidade, não tem para onde correr, é unidade. Então é preciso que nós entendamos aqui como que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, é de acordo às riquezas da glória, da revelação da glória dele para nós. Então nós temos que conhecer Cristo o suficiente para nós crermos que ele vai suprir as nossas necessidades. E quando a gente não crê que Deus ele vai suprir as nossas necessidades, está faltando a revelação de quem Cristo é. Nós estamos servindo ao Senhor anos e anos na igreja, fazendo muitas coisas, só que não conhecemos o Cristo verdadeiro, assim como Pedro teve a revelação. Meu Deus do céu, oremos para que o Senhor nos dê discernimento e clareza, glória a Deus. A obediência de Elias fez com que ele tivesse todos os dias a provisão de Deus. Exatamente, a provisão de Deus veio todos os dias, lá no meio do deserto, provisão do céu veio. E muitas vezes a provisão de Deus vem para falar trazendo muitas mensagens, né? Mas glória a Deus em todas as coisas, glória a Jesus. Shalom, minha amada Idaiana, é isso mesmo, glória a Deus, Deus abençoe. Olha só, era inusitada a forma da provisão de Deus para Elias. Corvos levavam alimentos para ele. Gente, completamente fora do normal, né? Fora do normal. Glória a Deus. Então, aqui nesse versículo, aqui tem uma palavra poderosa. Primeiro, é meu Deus que vai suprir. O apóstolo está dizendo, ó, o meu Deus, ou seja, eu conheço ele o suficiente para ter certeza de que ele vai suprir a sua necessidade. Agora eu quero ativar a sua fé. Não é qualquer um, não. Aqui está falando de um relacionamento pessoal do apóstolo. O meu Deus, ele vai suprir toda a sua necessidade. Então, o suprirá não é apenas um dar, é suprir, é encher o vazio, é atender, é preencher aquilo que está faltando. Aqui entra a Shalom do Eterno, onde vai preencher por completo aquilo que está vazio. Preencher, suprindo todas as necessidades. E quando fala de todas as necessidades, não é apenas de financeiro. A gente usa muito esse versículo aqui para trazer esse contexto de ministração financeira. Não é somente isso. É financeiro, é emocional, é espiritual, é profissional, é familiar, é conjugal, é ministerial. Todas as suas necessidades. Quais são as necessidades que você tem? Você já colocou perante o Senhor quais são as necessidades que você tem? Então coloque essas necessidades perante o Senhor, buscando revelação. Ele tem tudo o que você precisa, ele é tudo o que você precisa. Então ele vai te ensinando a você ser suprida segundo as suas riquezas. Não é segundo a crise, não é segundo o salário, não, de forma nenhuma. É segundo as riquezas da glória de Deus. A glória que inclusive ele deixou quando ele decidiu morrer por nós meros pecadores.
Para que hoje a gente tenha somente a visão desse Cristo aí, desse Jesus que não é o Cristo, né? Esse Jesus que foi crucificado, esse Jesus que apareceu lá na manjedoura, de acordo com as histórias que nos contam. Então, quem é Cristo verdadeiramente? Nós precisamos ter a revelação de quem Ele é. Será que Ele era de fato aquele mesmo, né? Que vivia sempre padecendo, que não tinha onde morar? Como se diz, as interpretações. Então, vamos conhecer Cristo. Não é conhecer Jesus. Não é mais tocar na orla do manto de Jesus. Porque isso aqui é para quem está lá, ó, que ainda não sabe quem Ele é. Você já sabe que Ele é Jesus. Você já ouviu falar dele. Agora é hora de você buscar a revelação dele. Ore pedindo ao Espírito Santo para que o Espírito Santo revele quem Ele é. Aí você vai ter que fazer isso pelo jejum, pela oração, pela rendição, pelas renúncias. É esse o caminho que nós estamos trilhando juntas aqui. E se você fizer tudo direitinho, com a intenção no seu coração certa, com certeza o Senhor Jesus Cristo, Ele vai se revelar para você de forma poderosa. Então não é segundo a crise, não é segundo o salário, nem tão pouco de acordo com as suas forças. É segundo as riquezas que Ele é, essa sabedoria. Você já leu o capítulo hoje de Provérbios? Que poderoso. Ele dizendo assim, olha, eu sou a própria sabedoria. Jesus está sendo revelado. Ou seja, o Salomão, ele está revelando Jesus antes. Está revelando o Cristo, né? A gente fala Jesus, Cristo é a mesma coisa, mas eu quero que você entenda aí que tem essa configuração. Se você for perguntar aí para as pessoas quem é o Cristo, talvez nem todo mundo saiba, mas se você perguntar quem é Jesus, aí todo mundo vai saber, é aquele que nasceu lá na manjedoura, que fez isso aqui, todo mundo vai saber a história. Mesmo não tendo um relacionamento íntimo com ele, vai conhecer a história. Então você vê lá no capítulo 8 de Provérbios, o Salomão, ele revelando Cristo, ou seja, o próprio Cristo falando através da escrita, da boca do Salomão. Ele dizendo, eu sou a sabedoria, eu estava lá, antes do mundo ser criado, eu estava lá, eu vi quando todo o abismo, ele foi transformado do nada em algo. Eu vi, eu estava lá no Haja, foi eu que trouxe o Haja. Eu que executei aquilo que foi falo da boca do meu Pai, em outras palavras. Então olha que poderoso, a glória de Cristo Jesus resplandecendo muito mais do que a luz do sol. Essa glória que é revelada lá em Gênesis, essa glória que ela é manifesta e ela é trazida em uma nova essência lá no capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, quando nós vamos ver lá que há uma conexão poderosa aqui entre Gênesis 1 e entre João 1, porque está falando da palavra, ele é o verbo, e a palavra é o haja que foi liberado por Deus. Então, era a sabedoria sendo manifesta. A gente tem que pegar a Bíblia, esse quebra-cabeça, porque a Bíblia, ela não tá... Não sei se você sabe, mas a Bíblia não está escrita assim, cronologicamente certa. Então, tem versículos que vai de um versículo para o outro, em uma distância, a gente lê assim, a gente pensa que é tudo, principalmente o Gênesis, né? Que a gente pensa que é tudo assim, é passo a passo. Não, às vezes tem uma distância de um versículo para o outro, dos acontecimentos. E aí a resposta, a lacuna entre um versículo e outro, vai estar em um outro livro que foi revelação. A palavra de Deus, ela é revelação. É por isso que não é capaz, não é possível. Você não é capaz de interpretar a Bíblia se não for pelo Espírito Santo. E nós temos que orar para que o Senhor supra essa nossa necessidade que nós temos de ter a revelação dele, né? Então creia nisso aí e busque, fazendo com que os princípios do Senhor sejam algo na sua vida para que ele venha suprir, para que ele venha preencher o seu vazio, renovar suas forças e sustentar o seu chamado. Glória a Deus. Então, quantas vezes nós já sentimos aqui, já estou caminhando para o final da live, quantas vezes você já sentiu que você não podia seguir o chamado, talvez porque você não tinha como se sustentar. Talvez você pensou que seu dom não seria suficiente para prover a sua casa, né? Talvez seja isso que você tenha passado. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, quem te sustenta sou eu. Olha só, quem te envia sou eu. Quem te chamou foi eu. E onde eu envio, eu também trago todo o suprimento. Simples assim. Agora, uma coisa é você saber isso cognitivamente falando. Outra coisa é na prática, porque na prática mexe com suas emoções.
Na prática, confronta o seu eu. Na prática, tira você dos pedestais que você estava. Na prática, dói muito, é um gosto amargo. Não é fácil não, mas é simples. Continue na decisão de obedecer. E procure entender, sabe por quê? Porque muitas pessoas tiveram suas carreiras profissionais sacrificadas, simplesmente para exercer o maior ministério que existe, que é o ministério de ser mãe, o ministério de ser esposa, o ministério de ser uma mulher sábia, o ministério de ser a edificação, de trazer, de revelar Cristo para a sua própria família. Essa é a nossa missão. Esse deve ser o nosso propósito. Simplesmente isso. Simplesmente. Deus vai te dar várias estratégias, várias formas de você revelar a sabedoria, Ele, a própria sabedoria. Mas você vai descobrindo nisso aí qual foi a aliança que vocês fizeram na eternidade, assim como Jeremias fez com o Senhor, né? O Senhor dizendo, olha, eu fiz um pacto com você, você disse que vai ser sacerdote, mas você não vai ser sacerdote não, porque o pacto é diferente que eu fiz com você, você vai ser profeta. Eu chamei você para você ser profeta, não é para você ser sacerdote. Então você tem que saber, afinal de contas, o Senhor quer que eu seja o quê? E é pela revelação que Ele vai te trazer. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você tenha apenas um chamado que você desdenha até e acha, dona de casa, que chamado, o que eu ganho com isso? Só trabalho. E aí você vê que tem muita coisa ruim que se fala sobre esse trabalho. Muita coisa ruim, porque é um trabalho que cansa, é um trabalho que nunca acaba, é não sei o que, sempre nos induzindo a murmurar. Mas eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez essa frase, foi até interessante, porque foi um momento em que a gente, eu acho que foi meu esposo que eu ouvi em algum lugar, não sei, e aí ele pegou e falou assim pra minha filha mais velha, que tinha uma preguiça de lavar prato, aquela coisa, né, que adolescente fica. Aí, se tem prato pra lavar, agradeça porque teve comida. Se teve comida porque teve provisão, teve trabalho, teve força, teve saúde, uma coisa vai puxando pra outra. E a gente é levado a ser igual o povo de Israel, depois a gente fica condenando eles. Por causa disso que Deus ele mandou o maná lá, por causa da murmuração do povo. Então, o povo poderia viver no sobrenatural de Deus. Poderia ter todo dia uma comida nova. Mas por causa disso, por causa da murmuração, Deus diz, olha, o castigo de vocês vai ser aqui, o próprio maná. Não sei como é isso aí que você entende, mas imagina só você se alimentar o tempo todo da mesma coisa e você ainda assim não ser grato a Deus porque você tem o que se alimentar. É assim que acontece, às vezes a gente reclama, né? Reclama das coisas, né? Glória a Deus. Então, nesse momento, eu quero induzir você, eu quero incentivar você a você ir percebendo quais foram as mentiras que o inimigo falou sobre você, que hoje essas mentiras são o alicerce desse medo, traz esse medo como alicerce. Porque uma vez que essas mentiras elas são tiradas, a verdade tem que entrar. E a verdade, quando ela chega para trazer libertação. Ela chega para substituir as mentiras de Satanás. Talvez você seja aquela mulher que acha que você não é suficiente para fazer aquilo que Deus te chamou. Eu não sou capaz, quem sou eu? Gente, essa crise não é somente sua. Não é somente sua. Você vai ver Moisés entrar em crise. Você vai ver Jeremias entrar em crise. Isaías, meu Deus, quem sou eu? Eu sou o farrapo de imundice. Você vai ver Abraão entrar em crise. Abraão, ele entrou em crise de uma forma que Deus disse assim, olha, ouça o que Sara está falando. Sara está mandando você fazer isso, faça. Não desanima não, porque o homem quando ele recebe o ofício, o ser humano quando recebe o ofício, o peso do chamado, ele tem uma tendência a achar aquilo pesado demais. Ele tem uma tendência de acreditar que ele não vai dar conta de resolver aquilo ali. Então Deus, ele está dizendo para você, o inimigo mentiu para você, dizendo que você não é suficiente, que você não tem nada para oferecer, que a sua família depende de você, que você não pode abrir mão disso e daquilo outro para você cumprir o propósito de Deus, porque senão sua família morre de fome, e por causa disso e daquilo outro. Entenda a mensagem que o Senhor está falando para você, e eu sei que essa mensagem tem endereços certos. Então preciso que você entenda e que você se posicione, declare em nome de Jesus que é em Cristo que você tem tudo que você
precisa, porque Deus ele vai usar o pouco para fazer o muito. Ele vai fazer isso para que você veja que toda a sua casa estará debaixo da provisão de Deus e não da sua provisão, porque não é a sua provisão que vai dar alegria e sustento eterno para os seus filhos. Não é o dinheiro que você tem que vai comprar coisas que vai alimentar a vida espiritual e a eternidade do seu filho. Aquilo que você tem hoje pode substituir, suprir carências financeiras, carências físicas e até emocionais do momento, mas a ausência do amor. Eu quero ver qual é o dinheiro que vai fazer você preencher esse vazio. Meu Senhor Deus da glória, que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai mais aceitar migalhas. Você não vai mais recuar por falta de amor, né? Você não vai mais recuar por ter medo daquilo que vai faltar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Você não vai recuar por causa do medo da falta. Em nome de Jesus, porque você está sendo ativada pela palavra verdadeira que está sendo ministrada hoje na sua vida. Você não vai mais sufocar os seus dons, em tão pouco o seu chamado, por medo de você ficar sem dinheiro. Não faça isso, se posicione em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e comece a declarar sobre a sua vida que o Senhor, Ele é a sua fonte. A sua fonte, ela vem do trono de Deus, do céu. Essa fonte, ela é inesgotável e você é sustentada diretamente dessa fonte. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus fluem rios de água viva, e rios sacia. A água sacia, a água limpa, purifica. Comece a rejeitar em nome de Jesus o medo da escassez, o medo da falta, o medo da perda. Comece a rejeitar e creia que o Senhor, Ele é o seu provedor. Aleluia. Jeová Jirê é o seu nome. Glória a Deus. Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Em nome de Jesus. E o desafio de hoje para vocês, eu creio que vocês já viram lá no grupo, é um desafio profético. É poderoso isso aqui. É você escrever uma oração. Por que escrever, pastora? Porque quando você escreve, você faz com consciência. Você tem uma tendência, quando você tira do seu pensamento e coloca no papel, você vai junto com a escrita refletindo sobre o que você está fazendo. Não são palavras vazias. Então eu desafio você hoje a você escrever uma oração de declaração da provisão que vem do Senhor, em nome de Jesus, declarando que a sua fonte não é o seu trabalho. A sua fonte não é o seu achismo, o seu próprio eu, o seu próprio dom. Se o Senhor tirar esse dom de você, quem será você? Se o Senhor fechar todas as portas, mesmo você tem dos maiores dons do mundo, quem será você? O seu dom sem a revelação de Cristo não é nada. Você vê muitas pessoas aí cheias de dom, mas que não tem capacidade de exercer nada dourado, nada duradouro, é isso que eu quero dizer. Nada que dura o fruto. Você não vê fruto. A Bíblia diz que os nossos frutos, que nós damos os frutos em Cristo Jesus, esses frutos permanecem. Olha, os frutos de Jesus, 12 frutos que Jesus deu em 3 anos, 12 frutos. Os frutos permaneceram. Os frutos permaneceram e hoje nós somos resultado desse fruto. Você já para pensar nisso? De onde que veio a igreja de Deus? Então, declare em nome do Senhor Jesus sobre a sua história, sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo para Ele te direcionar. Para que você separe, seja profética, seja intencional. Para que você separe uma oferta profética como um propósito ministerial. Essa oferta que eu incentivo você a fazer aqui pode ser uma oferta financeira, que você vai ofertar na vida de alguém, ou até mesmo no gasofilácio da igreja. O Espírito Santo ele vai te direcionar. Pode ser aí uma oferta de um talento que você tem, que você vai começar a usar para abençoar o reino. Pode ser o tempo que você vai entregar ao seu ministério, o tempo que você vai usar para você colocar em prática aquele projeto engavetado, para você destrinchar esse projeto em pequenas ações para você chegar ao resultado final, porque você só vai chegar no grande se você ir passando em cada degrau, em cada passo a passo. Agora faça tudo isso por fé. Não
Não faça nada porque eu estou te mandando. E nem tampouco faça como um ato de troca, querendo barganhar com Deus, porque Deus não é menino. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que eu e você plantarmos, é isso que nós vamos colher. Então a intenção do nosso coração o Senhor conhece. E outra, ele diz, eu conheço as tuas obras. Às vezes a gente diz assim, Deus conhece meu coração. Conhece mesmo, coração enganoso, pecaminoso. Coração cheio de coisa aí que veio, né? De um monte de mazela. Mas o Senhor quer conhecer as suas obras. É pelas suas obras que ele vai identificar se essas obras são frutos ou se são aí coisas superficiais. Então, traga algo que simboliza a sua confiança em Deus. Essa oferta, que seja uma oferta para você servir no seu ministério. Qual o seu ministério? Qual o talento que você vai usar? O talento que Deus te deu, que você vai começar a entregar no reino de Deus. Eu tô aqui fazendo essa oferta todo santo dia, quando eu entro nessa live aqui, em um propósito, uma oferta que eu decidi dar ao Senhor. 365 dias do meu talento, 365 dias do meu dom de ensino, 365 dias cuidando no ministério de mestre que o Senhor colocou sobre mim. Então, como é que nós vamos fazendo isso? Construindo, fazendo. Cansa? Sim. Humanamente falando, sim. Espiritualmente falando, jamais. Então essa é a exortação que o Senhor tem para nós. Lembre que o serviço é a chave para a provisão. E eu, como estou no meu ano de serviço, eu tenho que ser bastante intencional nisso aqui. Porque muitas mulheres, elas ficam travadas na área profissional porque elas não entenderam ainda que Deus sustenta aqueles pelo qual servem a Ele com fidelidade. Então, se você quer ser sustentada, simplesmente sirva. Tá? Sirva com alegria, como se estivesse servindo ao Senhor. Sirva com excelência, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja, seja em um novo projeto que Deus está impulsionando você a fazer, que você acha que ninguém vai dar mínima, que você acha que as pessoas vão te julgar. Deixa as pessoas para lá, foque naquilo que está queimando no seu coração, porque Deus, Ele honra quem se posiciona. Tem pessoas que dizem, se eu pudesse, se tira esse si da sua vida, em nome de Jesus Cristo, e comece a se posicionar, porque Deus, Ele vai honrar aqueles que servem a Ele com fidelidade. Quando você se posiciona no seu ministério e você trabalha com um propósito que Ele te deu, mesmo que isso pareça a coisa mais simples do mundo, o céu vai se movimentar, vai se mover ao seu favor e haverá provisão. Então você quer ser sustentada? Segredinho, sirva. E sirva sendo fiel no pouco, que Deus com certeza, Ele vai te colocar no muito. Exatamente isso, minha irmã Solange, fazer para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Aleluia. E eu creio que hoje o Senhor está abrindo portas aqui. Ele já está abrindo essa porta, destravando a sua mente, porque a sua mente talvez estava presa no cativeiro do medo. Mulheres hoje estão sendo ativadas para o empreendedorismo, para as missões, para servir com ousadia na igreja, no lar, na família, no ministério, com esse dom, com essa habilidade, com esse talento que você nem sabe que tem, que o Senhor já está começando a te revelar. E diante das situações que você estiver vivendo, os desafios, procura ouvir a voz do Senhor. Quais são as habilidades que você tem? O que é que você tem em casa? Qual o azeite? Qual é o seu azeite? E as vasilhas? Onde é que você vai encontrar essas vasilhas para você ter essa provisão? Assim como a mulher teve. A mulher teve, né? A mulher, a sulamita, né? Ela teve essa, na verdade, a viúva, né? Que estava lá com aquela situação em que o marido morreu. E aí agora? De onde vem o suprimento? Aquela mulher estava tomada por um medo. Mas mesmo assim, ela agiu debaixo da orientação do profeta. Não haja com base no seu sentimento, porque suas emoções, elas são boicotadoras. A nossa alma gosta de colocar-se na posição de vítima. Se aquela mulher fosse continuar o tempo todo na posição de vítima, ela ia perder os seus bens mais preciosos, que eram os seus filhos. Então ela foi lá, procura o profeta e ela viveu, sob a palavra do profeta. Ela falou e ela fez. Olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, só tem um restinho assim de azeite na botija. A outra, que foi lá instruída
por Elias, pelo profeta Elias, para fazer o alimento, ela disse: eu não tenho nada aqui, só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho aqui, né, que eu vou fazer uma massa e tal, pegar uns gravetinhos aqui, vou fazer o bolo para mim, pro meu filho, vou morrer, porque acabou a provisão. Só que, de acordo com a palavra do profeta, ela creu na palavra do profeta. O profeta ainda disse assim, ó: faça primeiro esse bolo para mim. Ou seja, honre a autoridade que Deus colocou na sua vida. E aí quando você honra, o princípio da honra é poderoso. No princípio da honra há provisão. Às vezes a gente fica só olhando para o nosso próprio umbigo e deixamos de desfrutar da prosperidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está destravando mulheres aqui para empreender, para se candidatar, para fazer algo novo. Eu creio que Deus, ele está liberando aqui unção de escritoras. Deus está liberando aqui unção de levitas, de ministras, de pastoras, de mulheres de Deus, de mães sábias e posicionadas, mulheres que entendem o seu chamado, e ativar esse ministério, aquilo que está engavetado. É isso também que está acontecendo na sua vida. E eu quero declarar que esse ministério que estava aí engavetado, esse projeto que estava aí engavetado, que você colocou chave, que nem sabe mais aonde você colocou essa chave, eu quero profetizar sobre a sua vida que esses projetos estão sendo agora destravados em nome de Jesus. Sobre a palavra do profeta, sobre a palavra do profeta, em nome de Jesus, eu quero me colocar como profetisa da sua vida hoje. Apenas siga a direção e faça aquilo que o Senhor está conduzindo. Pare de depender de migalhas emocionais, de migalhas financeiras, e avance em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós somos mulheres sábias e posicionadas. Nós não somos qualquer uma, não. Nós somos filhas de Deus. E sabe quem é nosso irmão mais velho? Cristo. Oh, glória! A Bíblia diz que Deus, ele colocou o nome de Cristo Jesus acima de todo o nome. Ele, o único nome, Deus, ele colocou o seu filho acima de si mesmo. Qual pai que não faria isso, né? Qual pai que tem problema de ver, um pai curado, né? Tem um problema de ver seu filho prosperando? Ninguém. Você teria problema de ver seu filho prosperando? De forma nenhuma, né? Você fez de tudo para ver seus filhos prosperarem. A verdade é essa. Então que o Espírito Santo ministre melhor o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, diante da tua presença, nós estamos te agradecendo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque, Pai querido, o Senhor tem falado conosco de forma sobrenatural. Deus, nós não conseguimos mensurar aquilo que o Senhor vai fazer com essa palavra, Pai, que está sendo ministrada, mas eu oro para que essa palavra, Senhor, ela venha como sementes. Todas as palavras que foram faladas, direcionadas pelo teu Espírito, que elas venham como semente, Pai. Que venha o Senhor Jesus encontrar uma terra, Pai, pronta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos, meu Pai, que os nossos medos, meu Senhor, ó Deus, as inseguranças, as dúvidas, meu Senhor, ó Deus, sobre o nosso sustento, sobre aquilo que será do nosso futuro, tem nos trazido ansiedade, tem nos colocado em lugares, meu Pai, da qual o Senhor não se agrada, da qual o Senhor não preparou para nós. Mas nós estamos aqui juntas, em um só propósito, como um exército de mulheres sábias e posicionadas, intercedendo, meu Senhor, entregando ao Senhor juntas, meu Senhor, todos esses pesos nós colocamos perante o teu altar nesta hora, através desta oração. Toma, meu Senhor, toma, Pai, todo o medo que paralisa o nosso chamado, Pai. Nós abrimos mão do controle, Senhor, e confessamos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso sustentador, tu és o nosso provedor, meu Pai. Em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós rejeitamos toda mentira, Senhor, ó Deus, mentiras que o inimigo colocou, Pai, na nossa mente, dizendo que nós dependemos das pessoas, dependemos dos homens, dependemos das circunstâncias para sobreviver, para prosperar. Nós dependemos, meu Senhor. Deus, nós renunciamos agora ao medo da falta, o medo do fracasso, o medo da escassez, o medo da rejeição profissional, o medo da rejeição ministerial. Nós rejeitamos, Senhor, rejeitamos toda voz que nos dizia, Senhor, que nós não iríamos conseguir. Essa voz, Senhor, nos trouxe até aqui, mas a partir de hoje nós renunciamos essa voz e avançando, meu Pai querido, ó Deus, olha
olhando para o nosso alvo, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Renunciamos toda voz que nos disse, meu Pai amado, que nós não seríamos capazes, que nós não teríamos sustento, meu Pai. Nós silenciamos todas essas vozes agora em nome de Jesus. Voz do medo, cala a boca, em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos e silenciamos todas essas vozes, meu Senhor. Ó Deus, nós queremos declarar aquilo que a tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas, na glória, Senhor, na sua glória, no manifestar do teu resplendor, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que as nossas finanças, as nossas emoções, os nossos ministérios, as nossas famílias estão sendo todos entregues agora nas tuas santas mãos. Nada vai nos faltar, porque a tua palavra diz, o Senhor não volta, Pai amado, na sua palavra o Senhor não se arrepende, meu Senhor. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem tão pouco, Senhor amado, para se arrepender daquilo que o Senhor fala, meu Senhor amado. E a tua palavra diz que ela não volta, essa palavra que o Senhor declara não volta para si antes de cumprir aquilo pelo qual está determinado que seria. Se a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e que nada vai nos faltar, é porque assim será, Pai. E essa palavra, Senhor, ela ainda está, Senhor, reverberando na eternidade, procurando encontrar um coração que entendeu essa revelação, Pai. Tu és o nosso dono, Tu és o dono, Pai amado, de todo ouro, de toda riqueza. Tu és também o nosso dono, estamos todos, meu Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que nós não dependemos da economia da terra, nós dependemos da economia do céu, da riqueza, da glória de Cristo Jesus, e rompemos, meu Pai, através desta verdade, com toda a escassez, em nome de Jesus. Nós rompemos agora com todo o jugo, Senhor, de escassez, de miséria, Senhor, de medo que paralisa, toda a estagnação profissional, ministerial, em nome de Jesus Cristo, seja agora confrontada. Ah, Senhor, liberta-nos, ó Pai, das amarras do medo do amanhã, Senhor. Liberta essas mulheres, Senhor amado, do medo que tem trazido elas, meu Senhor, ó Deus, pelos caminhos da ansiedade, Senhor. Mulheres que têm deixado de viver o presente para ficarem sofrendo, Senhor, por aquilo que ainda não existe, por aquilo que ainda não aconteceu. Mulheres que estão cheias, meu Senhor, de medo, de forma que o ataque noturno, Senhor, tem imperado e tem trazido destruição no casamento, na área financeira, na vida dos filhos, em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora liberdade, liberta, Senhor, essa alma, livra essa alma dessa prisão, desse cativeiro do medo, desse cativeiro da ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro, nós somos livres, estamos livres. Aquilo agora que estava nos travando, já não nos trava mais. Nós não seremos mais travadas, nós não ficaremos mais escondidas por medo de não conseguir. Nós avançaremos. Hoje nós nos levantamos com fé, Pai, e pela fé nós avançamos nesse propósito, confiando que o teu sustento vem junto com o chamado pelo qual o Senhor nos fez. O Senhor, Pai amado, é sábio, o Senhor é a própria sabedoria e o chamado que o Senhor nos fez. Aleluia. O Senhor traz o pacote completo, porque o Senhor não deixa nada faltando, nada sobrando, nada fora do lugar, nada desconstruído. Não, Senhor, esse não é o teu caráter, esse não é, Pai amado, o padrão da tua identidade. O Senhor é completo, o Senhor é justo. Espírito Santo, fala conosco agora, meu Senhor, traz a revelação nesse tempo, nesse mês profético, traga clareza espiritual, Senhor, sobre aquilo, meu Pai, que o Senhor quer que nós entreguemos como sinal de fé. Ó Deus eterno, nos ajuda a nos dispor a ofertar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso sim para o Senhor. Nós queremos semear para o propósito do teu reino, nós queremos plantar, Pai amado, para que o teu reino avance, para que o teu reino cresça. Nós não queremos, Pai, servir por obrigação, nós queremos servir como ato de fé, confiando, Pai, que aonde está a entrega, haverá a colheita. Aonde nós servirmos, nós iremos colher, Pai amado, segundo Deus, as riquezas e a manifestação da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ativa os dons que estavam adormecidos, meu Pai. Abre as portas onde não havia saída, Pai. Vai tirando o medo de começar, o medo de recomeçar, o medo de errar. Lança por terra toda a raiz de medo, Senhor. Unge as nossas mãos para que nós possamos prosperar. Unge os nossos pés, Senhor, para que nós possamos caminhar em direção ao nosso destino profético. Em nome de Jesus, nós cremos que somos chamados
chamadas, e se somos chamadas pelo Senhor, também somos capacitadas, e assim também somos sustentadas por Ti, Pai. Assim nós queremos Te agradecer, porque eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que todo medo caiu por terra hoje, Senhor, que a ansiedade está sendo substituída pela fé, o desespero está sendo substituído pela confiança, Pai. Nós descansamos no Teu cuidado e nos alegramos, Senhor, porque o Senhor já preparou tudo para nós, está ativado, das cortes celestiais está tudo ativado, a nossa família, as nossas finanças, o nosso ministério, todos serão alimentados pelo Teu sustento sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós já trazemos essa existência no haja todas essas palavras que foram declaradas nesta oração, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vê que é bom, se é bom vai acontecer. Nós cremos, Pai, que assim será, para a glória e para a honra do Teu santo nome, desde agora para sempre. Senhor, eu quero Te agradecer e eu entrego a Ti mais uma vez, Senhor, essa live, Pai. Recebe, Senhor, como oferta perante o Teu altar. Recebe, Senhor, cada palavra, Senhor, cada ensino, cada intenção do meu coração, cada sacrifício, cada ação, Pai. Ó Deus, recebe o tempo que nós, Pai, empregamos aqui para ouvir, para ministrar, para sermos ministrados. Recebe, Senhor, toda a nossa entrega, Pai, em nome de Jesus. E nesta hora nós nos retiramos, Pai amado, desse campo de batalha em total segurança, crendo que é o Senhor que vai na nossa frente. Jeová Sabaô nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, para a honra e para a glória do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus, essa palavra de encorajamento para a sua vida e se posiciona. Não adianta de nada você ficar ouvindo aqui, ai que bonitinho, que palavra poderosa, isso e aquilo outro, se você não vai fazer nada que vá trazer a mudança para aquilo que você precisa viver. Então, receba a palavra, receba encorajamento, você já está liberada. Não tem nada que te impeça mais não, filha. Você já está liberada. Agora, se posicione. Comece a colocar em prática. Vai fazer o plano de ação para esse projeto que você quer desenvolver. Vai fazer o plano de ação. Simples. O comando é só esse. Plano de ação. Coloca, tira o projeto da gaveta. Qual é o projeto? Ser mais íntima de Cristo? Vai fazer o que para ser íntima de Cristo? Avance em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Deus abençoe todas vocês. Amém, mamas, me abençoando. Glória a Deus. Que o Espírito Santo ministre melhor ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Façam aí um dia tremendo, excepcional, cheio da presença de Deus. É você responsável por você buscar isso também, tá? Em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã com a permissão do nosso Pai Celestial.